Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV. Está entrando no ar o seu do Vale Notícias. E nesse programa, que eu queria agradecer aqui, no fundo do coração, parceria, que hoje estamos firmando aí com a Explosão Foreman, Um grande abraço para toda a equipe da Explosão Foreman, que estaremos hoje, a partir de hoje, com umas paletós mais bonitos, mais chiques, Um abraço para toda a galera lá, obrigado pela parceria. Muito bem, depois desse jabazinho, vamos falar muito de jornalismo hoje, notícias exclusivas, notícias que aconteceram aí no nosso, durante toda segunda-feira, durante toda a semana, na verdade, muitas informações aí que chamam a atenção realmente, principalmente o caso desse cara aqui. Pode colocar ele na tela? Esse, todo mundo conhece, logicamente, é o vereador Júlio César Teodoro, o Tucão, que acabou sendo condenado na primeira instância da Justiça Federal à perda do mandato e também a quase 4 anos de prisão devido a desvios de mais de 20 toneladas de alimentos provenientes aí do programa Fome Zero do governo federal. O Tucão, com essa condenação, ele acabou ficando uma saia justa na Câmara Municipal. Como eu disse para vocês na última edição do programa, é uma condenação em primeira instância, ele pode recorrer realmente, vai recorrer em liberdade, vai recorrer com o seu mandato ainda, cumprindo seu mandato normalmente. Ocorre que na sexta-feira, antes da última sessão, que aconteceu no dia 15 de agosto, no dia 12 de agosto, o jornalista Wilson Ogunhê protocolou na Câmara Municipal um pedido de denúncia contra o Tucão, solicitando aí a abertura de uma comissão processante que tem o intuito de cassar o mandato do Tucão por quebra de decoro parlamentar. Para o jornalista, a condenação pela Justiça Federal já é suficiente para cassar Tucão, porque para ele o Tucão quebrou o decoro parlamentar a partir desta condenação. Diante desse fato, durante a sessão ordinária que aconteceu no dia 15 de agosto na Câmara de Avaré, sessão essa que teve 1 hora de atraso para iniciar, porque os vereadores se reuniram com o departamento jurídico da casa para averiguar a denúncia que foi protocolada e quais eram os trâmites a serem adotados. Como o Tucão foi o denunciado, ele não pôde participar da votação se iria abrir ou não essa comissão processante. Então tomou posse na segunda-feira o suplente do Tucão, que é o vereador Luiz Otávio Clivati, que está afastado há um bom tempo da política. Ele assumiu só para votar. Daí durante a votação, e até que eu falo para vocês que foi uma surpresa para mim, eu esperava que teria uns votos contrários, a CP foi aprovada por unanimidade. Todos os vereadores acataram a denúncia e abriram a comissão processante que pode cassar o vereador Júlio César Teodoro nesse mandato. Marcelo, estamos no fim de mandato já, a CP vai demorar, a CP realmente vai demorar cerca de 90 dias para ser concluída, após esses 90 dias, e vamos ter uma definição, um relatório final aí. E depois dessa CP, o relatório é colocado em plenário, daí se vai ser aprovado, se vai ser não, isso é outros 500. Mas isso vai acontecer após as eleições, E há uma grande dúvida, Porque Tucão é candidato e há uma grande dúvida se ele for eleito, se pode ter alguma complicação. Isso é a Justiça Eleitoral que vai decidir depois, Mas ouvindo aí muitas informações dos bastidores, que dão conta que a situação do Tucão realmente é complicada, e muito complicada. Nessa comissão processante, que foi votada e aprovada, ficou definido aí quem faria parte dessa comissão, foi sorteado, E os sorteados foram os seguintes vereadores. O Edinho da Farmácia, ele vai ser o presidente dessa comissão. A vereadora Vi Cortez, antigamente chamado de Davi Cortez, agora ele usa o nome social de Vi Cortez, será a relatora desse processo. E o Carlos Alberto Statti, o membro. Como eu disse para vocês, a CP tem um prazo de 90 dias
né, 3 meses aí para o pessoal ouvir as testemunhas, ouvir o Tucão, fazer todo, né, aquele trabalho de investigação. Realmente, estamos aí, mês de agosto, tem setembro, outubro, novembro, depois resta o mês de dezembro. O problema é que se o vereador Júlio César Teodoro for cassado, ele perde o mandato. Deve falar, Marcelo, mas somente por um mês ele vai perder o mandato? Não. Ele acaba tendo os direitos políticos suspensos por 8 anos. Quando um vereador é cassado, ele fica fora por 8 anos. E isso é a grande preocupação realmente do Tucão. Nos bastidores, e é sempre legal esse programa que traz a liberdade da gente trazer para vocês os bastidores, o que ocorre realmente atrás da política aí, ouvindo, eu que converso muito com vereadores, muito com pessoas ligadas ao partido, até mesmo pessoas ligadas ao DEM, que é o partido presidido pelo Tucão, vão defender a cassação dele. Parece que ocorreu algumas coisas que eles não gostaram, né? Alguns filiados aí não gostaram da atitude do Tucão, então pode ter muita politicagem por trás dessa CP. E tem mesmo, né? Sempre quando abre uma CP, tem política envolvida. Então é importante destacar que o resultado desses 3 meses vão ser muito decisivos. Se o Tucão realmente for eleito, pode ser que ele seja cassado. Se ele não for eleito, capaz que eles vão colocar panos quentes e terminar ponto final. Na minha opinião. Vamos aguardar. E todos os detalhes da CP, todos os trâmites, todas as audiências, você vai acompanhar aqui no do Vale Notícias. Tudo que acontecer, a gente vai trazer sempre as informações, manter vocês muito bem informados do que está acontecendo em relação a esse fato. Agora, em entrevistas à rádio, até na Câmara Municipal, o vereador, após que foi aprovada a CP, ele retornou ao cargo, né, após a votação, ele retomou o seu cargo, e durante aí a Tribuna Livre, ele acabou criticando, ele atacou o jornalista Wilson Gunhê, dizendo que o jornalista não teria credibilidade. E também Tucão disse que o jornalista envolvido teria aí vários processos, né? Estaria fazendo chacota da Câmara Municipal de Avaré, ou seja, foi lá tentar se defender, né? Ia se defender atacando, como atacou aí o jornalista Wilson Gunhê, tentando talvez desviar o foco da situação. Agora, não podemos tapar o sol com a peneira. Nós tivemos aí uma condenação de uma justiça federal, não é a justiça comum, não é o Fórum de Avaré que julgou isso. Foi a Justiça Federal de Avaré, né? Em primeira instância, condenado. Ele foi absolvido em alguns crimes, porque eram vários crimes da denúncia do Ministério Público. Ele foi absolvido de alguns, mas pegou em outros, né? Estelionato, né? Aquilo que a gente disse para vocês no último programa, algumas condenações fortes aí. Agora, ser condenado a quase 4 anos de prisão, logicamente 4 anos ele não vai para prisão, tá? Só para deixar bem claro, toda condenação abaixo de 8 anos, ele acaba não indo para prisão. É regime semiaberto, ou ele cumpre em liberdade, ou troca aí por alguns benefícios aí para entidades assistenciais, né? Agora, ele não pode ultrapassar esses 8 anos, não pode somar, né? Por exemplo, ele é condenado agora a 4 anos, depois tem outra condenação de 4 anos. São 8 anos, já ultrapassa aí esse limite, a partir de 8 anos ele acaba indo para o regime fechado. Mas só para deixar bem claro para vocês, o Tucão vai para a prisão. Não vai, gente. Menos de 8 anos não vai. Agora, o que é o mais grave e o mais medo do Tucão realmente é a cassação, se ele realmente for cassado. Como foi a decisão de primeira instância, vai ter a segunda instância. Segunda instância já é o Tribunal Regional Federal de São Paulo. Se o Tribunal Regional Federal acompanhar a denúncia de Avaré, daí o Tucão tem que perder o mandato. Daí ele perde o mandato realmente, é cassado desse restante do período aí de mandato. Então isso pode acontecer antes ou após finalizar a CP. Então o Tucão tem que torcer, primeiro, para a CP, para o relatório final, para ele não ser cassado, né? E também para o Tribunal Regional Federal de São Paulo não acompanhar a sentença em primeira instância e
cancelar, que eu acho muito difícil. Vamos aguardar, mas vamos acompanhar tudo de perto para vocês. Muito bem, seguindo as informações do Vale Notícias, vamos falar de uma ação que gerou aí realmente uma grande repercussão nas redes sociais e também nas conversas aí para a cidade. Foi de que a Justiça Federal de Avaré, o Fórum de Avaré, a Justiça de Avaré, acabou condenando uma internauta por ter ofendido, supostamente ofendido, os vereadores de Avaré. Olha só, o juiz que julgou esse caso foi o Jair Antônio Pena Júnior. Ele condenou essa internauta ao pagamento de quase R$ 1.800 por injúria. Segundo a ação, que foi movida pela Câmara de Avaré e assinada por 12 vereadores, ela teria ofendido os parlamentares de uma rede social. O fato teria ocorrido no ano de 2015. A audiência foi realizada no dia 10 de agosto e contou com a presença de 10 vereadores. Roberto Araújo, Laides Baiano, Ditinho da Farmácia, Bruna Silvestre,